Olá, paz e bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas. É sempre maravilhoso, é sempre uma alegria que eu não posso definir a oportunidade de poder chegar diante dessa câmera e compartilhar uma porção da palavra do Senhor, nosso Deus, que está na Bíblia Sagrada. Creio que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus e creio que conforme sendo palavra de Deus é a verdade para nossas vidas. Eu creio e por isso eu compartilho, por isso eu divido essa palavra que tanto me alegra, que tanto me anima, que tanto me traz esperança. E hoje para a nossa meditação, vamos ler no capítulo de número 8, do versículo 35 ao versículo 37 da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos fica no Novo Testamento, logo depois aí dos Evangelhos, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, vem a carta de Paulo aos Romanos, aqui antes da carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios, Atos dos Apóstolos. É um texto muito conhecido para as pessoas que buscam na palavra o conhecimento para enriquecer as suas vidas, para libertar, para ter uma vida de mais esperança, uma vida de fé, uma vida de vitória. Capítulo 8, versículos de número 35 ao 37, o apóstolo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa com essa pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu gostaria de dar um tema, atribuir um tema, como sempre faço essa mensagem. O que pode nos separar do amor de Cristo? Temos razões para nos separar do amor de Cristo. O que vamos escolher? Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos faz perguntas, que ele nos dá uma lista de motivos que temos para nos separar do amor de Cristo. Ele dá uma lista de 7 motivos. Ele começa a dizer assim, ele faz essa pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? Então, nessa lista entra a tribulação, 2, a angústia, 3, a perseguição, 4, a fome, 5, a nudez, 6, o perigo e 7, a espada. Eu e você, todos nós que já recebemos o amor de Cristo, que já temos o amor de Cristo, temos 7 motivos para nos separar desse amor: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nós podemos escolher ou as 7, ou uma delas, ou 2 ou 3, que podem nos separar do amor de Cristo. Eu escolho dizer que nada disso, eu não quero que nada disso, nenhuma dessas coisas, me separe do amor de Cristo. Eu acredito que você também que me ouve, não quer que nenhuma dessas coisas lhe separe do amor de Cristo. Ele fala assim, mas por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando nós lemos esse texto, eu percebo aqui que ele fala de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada, relacionados a essa comunhão com Cristo direto, com o Evangelho,
com a fé que pregamos, porque ele fala, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Então há uma relação direta com a nossa fé. Mas essas tribulações, essas angústias, perseguições, fome, nudez, tem muito a ver com a nossa condição humana também. Então, independente de todas essas coisas, elas serem frutos da condição humana, ou elas serem frutos do exercício direto da nossa fé, independente, o que nos separará? Eu já tenho a minha resposta, já tenho a minha opção, nada. Eu não gostaria, eu não quero que nada me separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, do amor que está em Jesus. Porque eu não quero, eu me sinto garantido em poder dizer que não quero. O que me garante, se você responder, que eu creio que você responder junto comigo, não, nada disso vai me separar do amor de Cristo. É que está escrito, já está prometido, mas em todas estas coisas, que coisas? Que são essas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, essas coisas. Em todas elas está escrito, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus nos amou. É por ele que nós somos mais do que vencedores. Essa palavra, ela promete e garante vitória. Ela não promete, nem garante, que nós não vamos passar por tribulações, angústias, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ela não garante que nós não vamos passar por isso em algum momento da vida. Mas uma coisa, essa palavra garante: vitória sobre todas essas coisas. O comentarista bíblico, ele diz que essa palavra, essa expressão mais do que vencedores, ela descreve alguém que é super vitorioso, que conquista mais do que uma vitória comum, mas que domina e alcança vitórias abundantes. Fala de uma vitória que não é comum, não é uma vitória corriqueira. Mais do que vencedor é obter uma vitória que não é comum. É uma vitória, é uma super vitória. São vitórias que são vitórias abundantes. Ele diz que o amor de Cristo conquistou a morte e por causa do seu amor somos mais do que vencedores. Essas vitórias são incomuns, essas vitórias são abundantes, porque nós temos essa vitória por Cristo, o amor de Cristo. Cristo conquistou a morte e por causa do seu amor por nós somos mais do que vencedores. Essa é a razão, porque são super vitórias, porque são vitórias abundantes, porque são vitórias incomuns, porque essa vitória é gerada pelo amor de Jesus sobre nossas vidas. É por essa razão que essas vitórias que nós temos nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, na fome, na nudez, no perigo, na espada, nós somos mais do que vencedores. Essas vitórias são super vitórias, essas vitórias são incomuns, essas vitórias são abundantes, porque elas são geradas pelo amor de Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E isso é garantido. Agora, o interessante é que eu lendo esse livro, o pastor ele põe uma interpretação que também vem muito de encontro. Por que essas vitórias são super vitórias? Por que elas são incomuns? Por que elas são abundantes? Porque depois das tribulações, das angústias, das perseguições, depois de toda a falta de provisão, depois de toda a problemática da condição humana, nós temos a garantia de vitória, porque vamos vencer. E quando nós acabamos esse período em que pese acabe um e começa de repente o outro, e cabe um e começa o outro, mas quando a gente sai dessa tribulação, quando a gente passa por essas 7 situações
E ele diz que nós somos mais do que vencedores porque nós tendemos a sair melhor. Nós tendemos a não sair. Nós não saímos, ou melhor, não tendemos, mas nós não saímos destruídos. Nós não saímos acabados. Nós não saímos irrecuperáveis. Não. Nós saímos moldados. Nós saímos modelados. Nós saímos mais experientes. Nós saímos mais fortes. Nós saímos da forma como Paulo coloca aqui na segunda carta aos Coríntios, como resultado dessas tribulações, ele nos ensina o seguinte, e isso testifica em nossos corações, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, do versículo 16, eu vou ler uma versão parafraseada da palavra, que dá um sentido que explica de forma mais profunda o que acontece quando nós passamos pelas tribulações. Capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vem dizendo assim, eis porque nunca desanimamos. Embora os nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós, para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu, que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Aí no versículo 7 do capítulo 5, ele fala assim, sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. Todas essas coisas, essas promessas de que as alegrias futuras durarão para sempre, elas são verdadeiras não porque vemos, mas porque cremos. Numa outra linguagem, andamos por fé e não por vista. Nós não precisamos ver essas alegrias eternas, nós não podemos ver essas bênçãos, mas nós cremos. Não andamos por vista, mas andamos por fé. O que eu acabei de ler é exatamente o que acontece como resultante das tribulações e das aflições. É por isso que o que nos separará do amor de Cristo? Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. As tribulações, elas não podem nos separar do amor de Cristo. Quando nós lemos Tiago, lemos aqui no apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, Tiago nos ensina assim, queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade e de tentações. Então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Veja, ele diz que quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês ela tem uma oportunidade para crescer. Então, dentro da tribulação, dentro da angústia, dentro da perseguição, na nudez, na espada, no perigo, a nossa perseverança ela cresce. Ela cresce. E ele diz, quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, serão íntegros e serão perfeitos. Por isso que Paulo diz que somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores?
porque depois de toda a tribulação vamos vencer e vamos nos tornar fortes de caráter e íntegros e perfeitos. Mais do que vencedores significa isso, aperfeiçoados dentro da tribulação, resultantes maravilhosas dentro da tribulação. Todas as pessoas que leem as Escrituras Sagradas conhecem a história de José. Lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20, vejamos o que José diz para o seu irmão, para os seus irmãos. Quem lê as Escrituras sabe, conhece a história de um homem chamado José. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele se tornou escravo, depois ele se tornou uma das pessoas mais importantes numa determinada casa de uma pessoa muito importante, depois ele foi jogado no calabouço ele foi colocado como chefe daqueles presos, depois ele saiu daquele calabouço, ele se tornou governador do Egito Antigo. Ele passou por todas essas tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, ele passou por tudo. Mas veja o que acontece no final. Por que José foi mais do que vencedor? Capítulo 50, versículo 20, José fala assim para os seus irmãos: é bem verdade que vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer aquilo que agora vocês estão vendo. Porque por este meio Deus está salvando a vida de muitos. Veja que José passou por tudo aquilo e ele foi aperfeiçoado, ele terminou forte, com seu caráter forte, íntegro e perfeito ali, a ponto de dizer, de compreender os motivos, os propósitos de toda aquela saga que ele passou, vendido, escravo, humilhado. E aí ele entendeu o porquê de tudo aquilo. Ele foi aperfeiçoado, por isso foi mais do que vencedor. É bem verdade que vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer aquilo que agora vocês estão vendo. Olha o propósito de Deus naquele sofrimento de José. Porque por este meio Deus está salvando a vida de muita gente e, sobretudo, do seu povo escolhido, do seu povo Israel. A história de Jó também é uma história por demais conhecida por todas as pessoas que, mesmo aquelas pessoas que não leem as Escrituras, de alguma forma a história de Jó chegou aos seus ouvidos. Jó era um homem íntegro perante Deus, era um homem que servia a Deus, mas foi submetido a tribulações, a angústia, a um sofrimento tal. Mas no final Jó diz assim, no capítulo 42, versículo de número 5, nós encontramos Jó dizendo assim: agora eu respondo, somente agora eu conheço o Senhor de verdade. Antes eu só o conhecia de ouvir falar. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora ele disse, agora eu te conheço. Eu te conhecia de ouvir falar, certamente em suas orações, em suas meditações, mas depois desse sofrimento, dessa tribulação, dessas angústias que Jó passa, ele teve como resultado um novo relacionamento com Deus. Ele descobriu valores do relacionamento dele com Deus que ele não conhecia. Essas são as resultantes de todas as tribulações, porque a Bíblia não promete, ela promete vitória, que você será mais do que vencedor. Mas ela não garante que em momento algum você não vai passar por tribulação. Mas estamos aqui analisando e vendo e percebendo os resultados dessas tribulações. O porquê que somos mais do que vencedores. E finalmente, quando nós voltamos lá para o Novo Testamento, no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, carta aos Hebreus, Novo Testamento,
antes aqui de Tiago, depois de Tito, Filemão, Novo Testamento, capítulo 4, da carta aos Hebreus, do verso 7, vamos aprender que o próprio Jesus foi submetido a sofrimento para o seu aprendizado, como exemplo para nós. Se o próprio Jesus foi submetido a sofrimento como homem para o seu aprendizado, o que dirá de nós? Diz assim no capítulo 5, versos 7, 8 e 9 da carta aos Hebreus. Ainda mais, enquanto estava aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma ao único que o salvaria da morte prematura. E Deus ouviu as orações dele, por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, quando a obediência significava sofrimento. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Então Jesus teve que passar a experiência dele. Ele teve que passar por sofrimento para aprender, em outras versões, para aprender a obediência. Então havia um propósito para o sofrimento do próprio Cristo. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E para terminar aqui, essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa, que muito tem completado a minha vida, e eu compartilho com vocês. Eu disse no início que nós temos 7 motivos para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou do amor de Cristo. Mas nós temos 10 motivos para dizer não. Nada vai me separar do amor de Cristo. Paulo, ele responde aqui: porque estou certo de que nem a morte, 1, nem a vida, 2, nem os anjos, 3, nem os principados, 4, nem as potestades, 5, nem o presente, 6, nem o porvir, 7, nem a altura, 8, nem a profundidade, 9, nem alguma outra criatura, 10, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nada. Nós temos 7 motivos para nos separarmos do amor de Jesus, mas nós temos 10 para jamais permitir que isso aconteça. Até aqui eu tenho para compartilhar essa palavra maravilhosa com você. Eu sou Josué Silva e essa é a palavra da fé que pregamos.